Bom dia. Tá, perfeito. Bom dia, meu nome é Thiago Freire, eu sou economista lá da TerraCap e eu vou mostrar para vocês o nosso projeto de implementação do BI, um caso que eu digo de sucesso na empresa, né? A apresentação consiste de um panorama do que se trata a empresa, o nosso contexto, a parte da implementação, os resultados, e eu vou, ao final da apresentação, mostrar os painéis que foram desenvolvidos ao longo de 10 meses. A TerraCap, ela é uma empresa pública, sociedade anônima, com 2 acionistas, o Distrito Federal com 51% e a União com 49%. Nosso objetivo é executar as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, realizar obras e serviços de infraestrutura e obras viárias em todo o Distrito Federal. E, recentemente, a gente passou a atuar como agência de desenvolvimento do Distrito Federal. Nossa missão é assegurar a gestão de terras públicas e a oferta de empreendimentos imobiliários sustentáveis, promovendo o desenvolvimento econômico e social e a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Então, como vocês podem perceber, além do papel de companhia, a gente tem o papel de agência de desenvolvimento, o que gera uma certa duplicidade, porque de um lado a gente atua no mercado, na venda, aluguel de imóveis, e do outro lado a gente atua nessa questão de benefícios sociais, né, com obras, diversos empreendimentos em todo o Distrito Federal. Então, nosso compromisso é realizar investimentos públicos de médio e longo prazo a partir de recursos finitos, com riscos de escassez e sujeitos a oscilações de mercado imobiliário. E isso gera um risco de fluxo de caixa, né, principalmente na parte de descasamento. Um exemplo disso aconteceu em 2013. Né? O Estádio Nacional de Brasília, ele é da TerraCap, a TerraCap que custeou, através da venda de terrenos públicos. Mas, assim, como foi uma obra que teve que ser acelerada, o mercado não assimilou toda a oferta que a gente teve, que a gente forneceu. E em 2013 a gente acabou tendo que fazer um empréstimo para poder terminar de custear as obras. E assim, como vocês podem ver, essa duplicidade gera essa dificuldade de caixa, principalmente por conta da falta de informação. Então essas são as seguintes dificuldades que a empresa se encontrava. Dificuldade para trabalhar, dificuldade para extração rápida, dinâmica e confiável das informações corporativas. Ausência de integração de informações de diferentes sistemas corporativos. Na empresa a gente tem mais de 50 sistemas e, em geral, eles não conversam entre si. O que causava falta de análise, de cruzamento e de integração de dados, falta de consultas que auxiliassem o processo de decisão. Esse era o principal problema. A gente não tinha como passar informação para os gestores para eles tomarem a decisão assim, mais coerente. Né? E aí percebeu essa necessidade de implementar uma solução que fosse rápida e prática, porque é uma empresa que tem um patrimônio igual ao nosso, de todos os terrenos públicos do Distrito Federal, não pode passar por um problema de dificuldade de caixa. Né? E aí, por conta desse descasamento, separaram as diretorias. Tinha uma diretoria que cuidava tanto da parte administrativa quanto da parte financeira. Aí criou-se a diretoria financeira. Com isso, o pessoal estava montando a equipe e aí convidaram o João Veloso, que é economista da empresa também. Ele estava cedido à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e participou da implementação do ClickView, que é a ferramenta de BI que a gente está utilizando lá. E aí ele viu que era essa falta de informação, ele percebeu que se encaixava perfeitamente nessa solução do ClickView. E em dezembro de 2013 a gente começou a implementar a ferramenta. A parte da implementação, o início foi a contratação e o teste. Eu não vou entrar muito no detalhe da contratação, porque foi muito longo, mas só para vocês terem uma noção, assim, todo mundo aqui sabe, né, a administração pública está sujeita a 8666, né? Então a dificuldade demora, porque tem que cumprir todas as etapas. Esses foram os passos. Até a prova de conceito foram 3 meses, e aí para elaborar e assinar o contrato, mais 7 meses. E enquanto estavam correndo esses prazos de 10 meses para a contratação, nós estávamos testando a ferramenta. A Tocato disponibilizou uma POC, que é essa Proof of Concept, né, prova de conceito, durante 2 meses. Mas para instalar a prova de conceito não basta ter
ter o desenvolvedor interessado, que no caso era o João. Tem que ter todo um suporte da área de tecnologia da informação. E no nosso caso, o pessoal percebeu nessa ferramenta uma oportunidade de transferir parte do trabalho deles, que assim, eles são muito demandados de relatório, o pessoal da tecnologia, da TI. E eles perceberam que isso poderia passar para o usuário final, que é o nosso caso, e aí eles cuidarem apenas da parte de desenvolvimento. Então, assim, a gente conseguiu o suporte, e com esse suporte técnico precisa para geração de QVDs, que já é um detalhe do ClickView, que vocês podem tirar dúvida depois do pessoal da Tocato. Eles disponibilizaram modelos de dados para a gente montar, de acordo com a nossa necessidade, relatórios que a gente precisasse, e a publicação desses painéis. Esses painéis podem ser visualizados no ambiente web da empresa. Nesse período de 2 meses, quem atuou basicamente foi o João Veloso, economista que trouxe da Fazenda a solução, e ele produziu esses 2 painéis, o financeiro e o de alienações imobiliárias. Ao final da apresentação eu vou dar uma passada geral neles para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Como foram só 2 meses de POC, como ainda tinha mais tempo para realizar a contratação, a Tocato facilitou isso aí porque eles renovaram continuamente essa POC para dar oportunidade de a gente continuar desenvolvendo. E aí eu passei a fazer parte da equipe de desenvolvedor. O João me convidou, eu não estava na época na diretoria financeira, começou a implementação, mas ele me convidou por volta de janeiro para a gente trabalhar nisso aí. Eu sou economista também, não tinha nenhuma experiência, e assim, a ferramenta é tão simples de utilizar que qualquer um, na verdade, consegue. Basta ter disposição, querer aprender. Não fiz curso. A única pessoa que me ajudou mesmo foi o João. O resto, assim, foi por conta própria, não fiz curso nem nada. E aí a gente conseguiu produzir todos esses painéis: contábil, financeiro, pessoal, comercial, alienações, jurídico e imóveis urbanos. Como vocês podem perceber, esses painéis, a gente é da área financeira, mas esses painéis extrapolam isso aí, né? Financeiro aqui é basicamente o quê? Contábil, o financeiro e só. O resto são das outras áreas da empresa. O João, com a experiência que ele teve lá na Fazenda, ele percebeu que para você disseminar essa ferramenta, era importante não focar em um lugar só. A gente era incubadora, mas tinha que mostrar que a ferramenta servia em todas as áreas da empresa. Então, assim, nós produzimos painéis que extrapolaram o setor financeiro. A gente conseguiu atrair diversas outras áreas nessa tentativa de divulgar a ferramenta. E aí, assim, a ideia é realmente repassar esses painéis para essas áreas, para o comercial, para a área de pessoal, para a área que cuida dos prestamistas, para o jurídico e para o pessoal que cuida do estoque, repassar esses painéis e mostrar para eles, olha, aquela dependência que existe da área de TI, de ficar gerando relatório, não existe. A gente consegue, o usuário final consegue elaborar esses painéis, gerar relatórios da forma que ele julgar necessário. E me mostra essa possibilidade de independência. A TerraCap tinha um problema de, digamos, caixinhas, assim. Cada um era dono da informação e para conseguir essa informação, principalmente de diretorias diferentes, era um sacrifício, entendeu? E essa ferramenta tira também isso aí. O gestor continua sendo a área, ela que é responsável pelo preenchimento, mas isso possibilitou a transparência das informações. E aí, com a contratação do ClickView, né, depois de 10 meses, a gente agora está formatando a capacitação. Depois de toda essa disseminação que foi feita, com todos esses painéis, muitas pessoas ficaram interessadas e agora a gente vai capacitar esse pessoal, né? A Tocato, no contrato que a gente fez, tem essa capacitação e a gente vai capacitar o pessoal para que eles mesmos possam produzir esses relatórios com independência da TI, de acordo com a necessidade do setor. Os resultados que nós alcançamos foi a transparência, principalmente, o subsídio para tomada de decisões, extremamente importante, como eu falei no início, com o Estádio Nacional, que foi o exemplo que eu citei, o pessoal mandava pagar fatura e, assim, sem ter noção, realmente, não tinha informação do futuro, não tinha planejamento,
E essa ferramenta, juntamente com o trabalho lá da nossa diretoria, permitiu que a gente falasse, nesse mês tem condições de pagar tanto, naquele mês tanto. Esse controle realmente não existia. E a gente conseguiu, atualmente nós estamos produzindo informativos semanais no âmbito das diretorias, também para deixar sempre a par da situação financeira da empresa. E nós produzimos 4 grandes relatórios. Um da situação financeira, o outro da capacidade de pagamento. Esse aqui foi muito legal, que a gente conseguiu cortar as despesas na faixa de 39%, tinha empenhos desnecessários, assim, foi muito legal esse trabalho aqui. Nós conseguimos fazer uma avaliação da carteira de devedores. A gente não tinha na empresa, a área responsável não conseguia saber exatamente qual que era a taxa de inadimplência da TerraCap. E aí, com o ClickView, a gente conseguiu reunir informações de diversos sistemas e conseguiu montar essa avaliação da carteira. Conseguimos dar uma baixa de contingenciamento no jurídico, que foi muito legal, que reduziu o imposto, assim, foi outro ganho que a contratação da ferramenta possibilitou. E nós fomos premiados, eu e o João Veloso, com a premiação de destaque. Todo ano a TerraCap faz uma premiação para empregados que tem propósitos interessantes. A gente tem que produzir um artigo, e aí a gente acabou sendo premiado muito com base nesse artigo que a gente fez sobre o ClickView. Agora eu vou apresentar para vocês os painéis. Esses são os 3 principais. Assim, de repente eu até mostro os outros, porque a gente está com tempo agora, né? Porque o outro palestrante saiu mais cedo, então, mas eu vou focar nesses 3 aqui. Eu vou lá para trás porque eu preciso mexer no mouse. Só um minutinho, pessoal. O Alex estava agitado. Só um minuto que o pessoal está trocando o computador. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu posso tirar agora, aproveitando aqui, para a gente ganhar um tempo, né? Pode falar. Cara, não sei se eu vou escutar. Oi? Ok. Tá aqui. Alex, se puder ligar o microfone aqui de baixo. Bom dia, o meu nome é Naila. Naila, tudo bom? Eu observei na sua primeira lâmina que o título era Dificuldade para trabalhar com as informações corporativas. Isso. Eu estou perguntando isso porque eu sou bibliotecário e arquivista e trabalho na área de documentação empresarial. E eu estou fazendo uma pesquisa sobre o assunto e observei em outras instituições que a não gestão da informação e da documentação da empresa gera uma série de problemas na hora de tomada de decisão. Isso. Urgente, né? Ou uma ação trabalhista, ou uma solicitação do Tribunal de Contas e coisa do tipo. Eu só queria confirmar com você se existe na instituição, na TerraCap, alguma gerência que trate da gestão, da documentação e da informação da empresa. Então, lá na TerraCap nós temos a auditoria interna. Eles basicamente cuidam dessa parte da gestão. Inclusive, eu estou elaborando em conjunto com o pessoal um painel para tentar fazer justamente o controle disso aí. Gestão de documentação, de informação, de atendimento aos órgãos de controle. Porque, como a TerraCap faz a gestão de muitas obras lá em Brasília,
Está sempre o Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão sempre batendo na porta lá. E aí, assim, a gente está querendo criar um painel para tentar, inclusive, linkar com o do Tribunal de Contas, se eu não me engano, também já contratou a ferramenta. Então, assim, nós temos sim um setor que cuida dessa parte. E a gente está ajudando eles nisso aí também. Seria assim o tempo médio para atender, por exemplo, o cliente interno, o setor jurídico ou financeiro pede uma informação e quanto tempo se leva para se localizar esta informação? Então, o legal dessa ferramenta é que o próprio solicitante, a gente trabalhou esses 10 meses basicamente com demandas, né? O pessoal vinha, demandava e a gente montava. Mas assim, nós somos usuários finais também. Eu e o João, nós somos economistas. E aí, assim, a ideia, na verdade, é que o usuário final, ele apareça com a demanda e ele, assim, tendo o conhecimento da ferramenta, consiga elaborar. Mas, para responder a sua pergunta, por exemplo, tinha demanda que a gente conseguia atender no mesmo dia. Às vezes a gente já tinha trabalhado a informação que a pessoa precisava, e aí a gente, não, essa informação que você está pedindo a gente já tem. Às vezes não, às vezes demorava um pouco mais, porque aí tinha que juntar o banco de dados, pegar aqueles modelos que eu falei que a TI disponibilizava, e aí montar. Mas assim, é bem rápido, desde que você tenha o conhecimento da ferramenta. Eu vou mostrar um painel aqui, que eu levei 5 dias para montar toda a informação que tem nele, entendeu? Assim, me dedicando basicamente exclusivamente a ele. Mas é rápido, entendeu? Em 10 meses a gente montou uns 8 painéis. Então, assim... Se esse tempo para você é rápido, tá bom, obrigado. Numa empresa que a gente não tinha informação de nada, que para TI passar informação demorava um mês, informação de um relatório que a gente hoje consegue extrair em tempo real, eu julgaria rápido, né? A demora está em, na verdade, montar os painéis, não em extrair informação. A informação você extrai em tempo real. Tá? A dificuldade é só montar. Depois de montado, você extrai a hora que você quiser. Entendeu? Mais alguma pergunta? Eu posso ir lá para trás? Vou dar uma demonstração agora de mais ou menos como é que funciona a ferramenta. Esse aqui é o nosso painel financeiro. Foi o primeiro painel que nós montamos. Como vocês podem ver aqui, ele traz informação, assim, a disponibilização da informação, ela pode ser tanto em tabela quanto em gráfico e tudo em tempo real. Você consegue fazer seleções, por exemplo, nesse painel, que a gente chama de dashboard, né? Você consegue fazer seleções, por exemplo, vou selecionar aqui, fornecedores diversos. E ele automaticamente faz essa seleção dinâmica, mostrando tudo que está relacionado com esses fornecedores. E aqui você consegue voltar, limpar, por exemplo, vamos aqui na parte de categorias. A gente consegue selecionar uma data, por exemplo, vamos ver o que aconteceu em 2014, no mês de julho. E a gente consegue saber as movimentações, o que teve de comercial, financeiro. Então, assim, é bem dinâmico. Até ajuda a responder a pergunta da colega. Assim, a dificuldade realmente é montar esse esquema. Montou, cara, aí o céu é o limite, porque toda hora você consegue extrair. Por exemplo, o que aconteceu ontem na empresa? A gente consegue puxar essa informação. Setembro 2014. Ontem não, antes de ontem, desculpa. O painel não está atualizado aqui, mas lá na empresa está. A gente consegue saber o que aconteceu, entendeu? Então a informação é realmente bem rápida. E aí a gente consegue montar esses dashboards com gráficos para facilitar o tomador de decisão. Esse é o painel financeiro. Deixa eu abrir aqui o de alienações.
Esses são todos os painéis que nós produzimos lá. Alguns estão na fase de teste ainda, mas a maioria está operacional. O contábil. O contábil ficou muito legal. Tá. Essa é a nossa tela inicial. Aqui a gente consegue extrair basicamente tudo que tem na contabilidade. Ou seja, um gestor precisa saber qual que é o ativo da empresa, qual que é o passivo, qual que foi a despesa, e tudo naquela linha. Por exemplo, o que aconteceu em 2014, a gente sabe, 2013, então não tem essa necessidade de gerar relatórios, fazer solicitações à TI para gerar relatórios complexos. Não, a gente consegue toda a informação aqui. Criamos uma aba gerencial que mostra a atuação da TerraCap como agência de desenvolvimento e como empresa mesmo, né, atuando no mercado. Nós temos aqui a parte de indicadores, que mostra como é que esses indicadores caminharam ao longo do tempo, e a nossa proposta é criar também uma linha de tendência, ainda não está implementado. Outro painel que eu vou mostrar, o de alienações imobiliárias. Esse aqui, ele não tem essa parte de dashboard. Ele tem muita informação. Esse é um painel mais para o usuário final, não para o gestor. Porque assim, foi através desse painel que a gente conseguiu definir a carteira de inadimplentes. A gente conseguiu puxar por situação e a gente consegue fazer isso em tempo real. Por exemplo, se eu pegar aqui, as situações 0 e 5 são as que a pessoa está em dia. Então, é exatamente esse o saldo devedor que a gente tem hoje para receber. Então, assim, essa informação demorava para ser extraída. Dependendo da informação, a área de TI demorava um mês. Isso porque eles tinham que interromper o trabalho que eles estavam fazendo para passar a fazer isso aí. E hoje não, a gente consegue extrair na mesma hora. E são basicamente planilhas. Esse a gente ainda tem que trabalhar na parte de dashboard. Mas também tem muita informação. Vou salvar. Assim, é basicamente isso. Eu vou voltar agora para frente, se tiver alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida. São. Tem que ter. Então, a informação era muito atrasada. Porque, por exemplo, como não tinha essa questão em tempo real, como eu mostrei para você, eu consigo saber quanto que é hoje a carteira. Antes, assim, a informação tinha um delay, a gente não tinha o controle de fluxo de caixa, entendeu? Assim, é um absurdo, mas era assim que funcionava lá. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom dia. Tudo dia. Bom? Sou Rodrigo, da Gerência de Governo da Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de saber como é que funciona, qual é o banco de dados, como é que são alimentados os dados para a busca desses painéis. Então, isso é muito legal do ClickView. O ambiente de TI. O nosso banco de dados é basicamente Oracle, mas assim, o ClickView ele consegue acessar qualquer banco de dados. E aí isso é legal. Por exemplo, um sistema que não estivesse conectado com outro, a gente consegue, no script do painel, fazer essa vinculação. Esse foi o grande diferencial da ferramenta. Seria uma evolução de um painel do Access, por exemplo? Assim? Exatamente, é uma evolução. Inclusive, ele acessa banco de dados Access, Excel, tudo. Acessa qualquer banco de dados. Essa é a vantagem da ferramenta. Você não está limitado a um banco de dados. É qualquer um, na verdade. Certo, ok, obrigado. Mais alguma dúvida? Tá. A gente, no nosso contrato, a gente aderiu uma ata do Tribunal de Contas da União. E aí, assim, lá prevê a licença, prevê a licença geral, né? Prevê a quantidade de licenças para desenvolvedores, para usuários, prevê uma contratação de formatação de curso,
prevê também um plano de consultoria. Então, assim, é bem completo, né? Tudo isso faz parte do contrato. Se tiver alguma dúvida, eu posso passar depois os detalhes. Pode pegar o meu e-mail com o pessoal e aí eu te passo os detalhes. Mais alguma dúvida? Eu vou chamar agora o pessoal da Tocato para ver se eles, já que a gente está com tempo, né, para ver se eles dão uma breve explicação de como é que funciona também. Sou o senhor Perácio Ferreira. E a gente usa o microfone. Perácio. É aqui. Obrigado, Tiago. Bom, meu nome é Perácio Ferreira, eu sou diretor administrativo da Tocato Tecnologias em Sistemas, que é uma empresa catarinense, fundada em 2007. Então, nós temos aí 7 anos de experiência, basicamente, em aplicação de BI, de Business Intelligence e Business Discovery. E, por força do destino, praticamente 50% das nossas operações, de prestação de serviços, de treinamento, consultoria, de venda de licenças e manutenção das ferramentas de BI, são para governo, né? Nós atuamos em todas as esferas da administração pública, federal, estadual, municipal, Sistema S, autarquias, etc. Aproveitando a última pergunta que nos foi feita com relação à contratação, por conta dessa forte atuação que nós temos na área de governo, muitas das negociações, dos fechamentos de contratos são feitos via a adesão de ata de registro de preço. E no ano passado nós fomos contemplados com um edital do Tribunal de Contas da União, do TCU, um edital de mais de 20 milhões, e esse edital pode ser multiplicado por 5, então o valor total da contratação dele chega praticamente a 100 milhões. Obviamente que o TCU não adquiriu por si toda essa quantidade de licenças de serviço, e acabou essa ata de registro de preço que nós temos com o TCU ainda está em vigor. Estamos tentando a renovação dessa ata. Ela acabou demandando uma série de outros contratos, inclusive da Presidência da República, Casa Civil, Procuradoria Geral da República, ministérios públicos de diversos estados, e isso tem facilitado muito a negociação. Inclusive prefeituras têm adquirido através dessa ata de registro de preço, e várias secretarias de diversos estados. Então, a gente vai passar o nosso contato, se alguém tiver interesse de conhecer mais detalhadamente essa ata de registro. Não é a única, nós temos outras atas de registro de preço que estão em vigor, uma recentemente agora, que foi do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está começando agora essa ata, né? Importante. Enfim, falando um pouquinho, então, da nossa atuação, é óbvio que, por sermos uma distribuidora de BI, de ClickView, o nosso interesse também é econômico, de fechamento de contratos e tudo mais. Mas também temos esse aspecto social, né, de colaborar da melhor maneira possível com o serviço público, com a administração pública, para aprimorar cada vez mais a gestão do serviço público da parte dos senhores e das senhoras. Usando só um exemplo do que foi feito com a TerraCap, ela demorou 9 meses para fazer a contratação, e nem por isso nós deixamos de prestar toda a assessoria, toda a consultoria para a TerraCap, fornecendo as licenças de uma forma, claro que provisória. Sempre nos colocamos à disposição para estar lá no órgão, na administração da TerraCap, ajudando naquilo que era possível. E esse é só um exemplo. Nós temos muitos outros exemplos aqui mesmo no Estado.
Agora, recentemente, foi feita a contratação do Estado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Acabamos de finalizar a implantação dos servidores e das licenças. Essa semana está sendo finalizada a última turma de treinamento da Secretaria da Fazenda. Acho importante destacar isso. Temos uma forte atuação aqui no Estado, no Ministério Público de Santa Catarina, que utiliza a ferramenta desde 2011, e não somente licenças, mas consultoria. Nós temos hoje, creio que, 4 profissionais dentro do Ministério Público de Santa Catarina, fazendo desse desenvolvimento de painéis e fazendo todas as sincronizações que são necessárias de infraestrutura e etc. Então, a gente, por ser uma empresa daqui, a gente se sente muito honrado de estar participando desse evento. Agradecemos muito a Enel Brasil por ter disponibilizado esse espaço para nós e nos colocamos aí à disposição para consultas de vocês, aquilo que for possível a gente auxiliar, no sentido de estar sempre aprimorando a gestão do serviço público. Muito obrigado.